Olá, meu nome é Fran Sérgio e vamos agora falar sobre papel, margens e legendas aqui no AutoCAD. Bom, nesse ambiente que a gente está trabalhando aqui, que é o Model, que é onde tem essa área de desenho aqui que a gente explicou, não é o lugar onde normalmente a gente trabalha com o papel e a margem. Porém, para a gente poder adiantar o trabalho que a gente vai ter mais adiante e para vocês começarem a se habituar com o tamanho de papel, imagens e legendas, então eu vou explicar para vocês como é que a gente trabalha para poder fazer essas margens e tamanho de papel e aqui no AutoCAD de uma maneira mais eficiente. Bom, a primeira coisa agora é que nós temos um padrão de legenda na nossa disciplina. E o padrão é esse daí. Então vocês podem dar um pause no vídeo e tem todas as medidas ali, fontes, de tamanho de fonte, né? A fonte que a gente está utilizando é Arial, é o padrão do AutoCAD, eu não mexi nada, só no tamanho das fontes. E como que vocês vão fazer a legenda, as dimensões estão aí. Então são linhas retas, isso daí vocês já aprenderam a fazer. Não tem muito mistério, ok? Bom, eu fiz uma cópia da legenda que a gente vai utilizar aqui. Então a gente tem a legenda e aqui em cima a lista de peças e materiais, tá? Que alguns desenhos eu preciso ter, mas normalmente a maioria dos desenhos que a gente vai trabalhar vai ter só uma legenda mais simples assim, ok? Bom, e como é que eu desenho o papel? Como vocês sabem, em desenho técnico a gente trabalha com os papéis da classe A, né? Então, o mais comum é o papel A4, mas eu tenho o A4, A3, eu tenho o A5, eu tenho o A2, eu tenho o A1, o A0, né? E cada papel tem uma dimensão padronizada. Então, eu não posso inventar tamanho de papel. Eu tenho que usar um papel da classe A, ok? Por exemplo, se for um papel A4, ele tem, dependendo da forma que eu coloco o papel, se é retrato ou paisagem. Se for retrato, ele vai ter uma largura de 210 milímetros e uma altura de 297 milímetros. Bom, vamos usar agora um outro recurso que a gente não viu ainda de desenho, que é o retângulo. Então eu vou desenhar aqui o papel primeiro, usando o retângulo. Então eu cliquei aqui no comando retângulo, aqui em cima em Draw, retângulo, tem esse íconezinho que é um retângulo. E o retângulo, assim como as linhas, ele pede dois parâmetros. E assim como a linha, né? Ele pede o primeiro ponto e o segundo ponto. Então, no caso do retângulo, são as quinas do retângulo, as quinas opostas. Então, se eu pegar aqui retângulo, eu vou desenhar o papel A4 a partir desse ponto aqui. Então, é o papel paisagem, no formato paisagem, né? Na posição paisagem, melhor dizendo. Nesse caso, ele vai ter 210 de largura, ou seja, em X vai ter 210. Então, eu vou colocar arroba, porque é uma coordenada relativa a esse ponto aqui. Então, vai ser arroba 210,297, que é a altura. Então, eu vou dar Enter, tá aqui o meu papel A4, tá? Então, ele tem 210 aqui e 297 aqui. Ok. Se eu quero fazer ele deitado, eu clico aqui novamente, digito agora o contrário, né? Arroba 297,210. Aí agora eu vou ter o papel deitado. Esses dois aqui são papéis A4. Se for papel A3, ele é o dobro do A4. Então ele vai ter, por exemplo, se for no formato paisagem, arroba 420,297. Então esse daqui é o papel A3. Né? Então se a gente dividir no meio aqui, eu tenho dois papéis A4. Bom, então fizemos o papel.
né? Como exemplo aqui, a gente pegou essas 3 opções aqui. Agora vamos fazer a margem. Bom, vocês lembram que a margem da esquerda para qualquer tipo de papel sempre vai ser 25 milímetros, ok? Então, a maneira mais fácil de fazer uma linha paralela no AutoCAD é usando o comando offset. O problema de usar o comando offset aqui é porque o retângulo é uma entidade única. Então, se eu digitar lá embaixo que o offset vai ser de 25 milímetros, estou digitando a barra de comando, Enter, e eu fizer o offset do retângulo para dentro, perceba que ele botou aqui em cima também uma margem de 25, né? E aí que vem o erro, porque a margem superior, a da direita, e a inferior no papel A4 é de 7 milímetros. Então, eu vou apagar isso aqui. E como é que eu faço, então? Bom, o retângulo ele é uma entidade única. Lembra quando a gente criou um bloco no vídeo sobre blocos? Pois é, o bloco era uma entidade única também. Se eu quisesse editar aquele bloco, o que eu tinha que fazer? A gente vai usar um comando especial para isso agora. Se eu quisesse editar o bloco ou editar esse retângulo, o comando que a gente vai utilizar agora é o explode. Então, eu vou vir aqui em cima em Modify. Esse ícone aqui, logo abaixo do Eraser, da borracha, é o comando explode. Então, ele vai explodir entidades únicas em entidades separadas, em objetos separados. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou clicar no retângulo, e quando eu clicar no retângulo e der o Enter, ele já explodiu meu retângulo. Então, agora eu não tenho uma entidade única. Por exemplo, esse retângulo aqui da direita, ele é uma entidade única. Se eu clico, aparecem os gripzinhos de todas as linhas. Agora, se eu clico aqui, ó, depois que eu explodir, cada linha é uma entidade, é um objeto. Então agora eu posso vir aqui, fazer um offset de 25 milímetros da minha linha da direita para dentro. Depois eu clico de novo em offset, digito 7, Enter, e posso fazer as margens superior, inferior e da direita. Ah, ficaram esses cruzamentos aqui. Como é que a gente tira isso? Com trim. Venho aqui, corto. Pronto, está feito aqui o meu papel e a minha margem. Essa parte interna que é onde eu vou desenhar, tirando a parte que é destinada à legenda, né? Vamos fazer de novo, agora para esses 2 papéis aqui. Bom, de novo, é uma entidade única, então eu venho aqui, comando explode, clico nele, Enter, vou fazer um offset. Como eu já tenho o offset de 7 milímetros aqui como default, simplesmente eu vou dar um Enter, e eu vou fazer a superior, a lateral direita, a inferior, Enter, vou repetir o comando offset, só que agora eu vou digitar 25, pego da esquerda, faço para cá, e agora eu dou trim. E vou apagando o excedente das minhas linhas aqui. E com isso eu tenho uma maneira muito simples de desenhar o papel e a margem. Como eu falei, mais adiante, a gente vai aprender a trabalhar no modo layout, que não é o caso, que é o local onde a gente manda imprimir os desenhos do AutoCAD. E lá a gente vai repetir esse processo de desenhar as margens e o papel, tá? Então é legal vocês já se habituarem com isso, fica tranquilo. Então todo desenho que vocês fizerem vai ser dentro de um papel padronizado, então ele vai ter que caber dentro desse papel, tá? Então aqui, por exemplo, eu já explodi aqui o meu papel A3, eu vou fazer agora as margens, eu já tenho de 25 milímetros ali, simplesmente eu dou um Enter, que é a esquerda. Ah, eu não explodi ainda. Opa, então vou apagar aqui, comando explode, clico nele, Enter, agora sim eu posso dar o offset de 25 milímetros. Ali, faço as outras margens, que no caso do papel A3 também são de 7 milímetros. Então, 7 milímetros, Enter, faço aqui as margens que faltam e vou apagando o excedente das linhas com o trim.
Sempre trabalhando com o zoom aqui, usando o scroll do mouse, tá? E o pan também, né? Tá aí, fizemos todas as margens desses 3 exemplos aqui de papel. O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar a minha legenda para ficar na posição correta. Então, no papel A4, ela fica aqui, aqui, sempre alinhado com o cruzamento da margem direita com a inferior, ou seja, fica no canto inferior direito. Tá ali. Então, a margem para cada papel. Esse aqui é o espaço que eu tenho para desenhar no papel A4, na posição retrato, na posição paisagem, e aqui, por exemplo, o papel A3, que também poderia ficar na posição retrato, mas é mais comum utilizar o papel A3 aqui na posição paisagem, tá? Então tá aqui o papel e a margem. Esse aqui é o espaço que eu tenho para fazer meu desenho. Inclusive esse espaço aqui também, ok? Em alguns casos eu tenho vários elementos, então eu tenho que colocar também minha lista de materiais aqui em cima. E a lista de materiais ela deve ser feita nesse padrão aqui na nossa disciplina. Cada empresa tem um padrão de legenda, tá? Como eu já usei isso aqui, eu posso apagar. Tá ali, então, os exemplos de papéis que nós utilizamos, as suas margens e as respectivas legendas. Muito bem, era isso que eu tinha para apresentar nesse vídeo e até o próximo.